vídeo aqui vai te ajudar a saber qual é a sua situação financeira atual. Você sabe responder qual é o seu salário bruto? Quantos bens você tem? Quantas parcelas falta para acabar a sua dívida? Se você não sabe responder alguma dessas perguntas, vem comigo que eu vou te ajudar a fazer um raio-x das suas finanças. Oi, eu sou a Bruna Odeps e nesse canal eu falo sobre finanças, investimentos e também comportamento. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo no canal. Hoje a gente vai fazer um diagnóstico das suas finanças, um raio-x, para ver em que situação financeira você está. Você está confortável com as suas finanças ou a situação está mais para desesperadora? A gente vai entender tudo isso no vídeo de hoje e antes de começar a te falar das finanças em si, eu vou fazer uma analogia aqui para a gente entender por que é necessário saber a situação atual das suas finanças. Vamos supor que você precisa pintar as paredes da sua casa. Você não sai correndo para a loja e compra um monte de tinta sem saber a situação atual das suas paredes. Primeiro, você vai ter que checar se não existe nenhuma infiltração, se as paredes estão limpas ou se você vai precisar lavar, se existem buracos que você vai ter que tapar, aí você vai ter que comprar pelo menos uma massa corrida ou algum tipo de material para cobrir esses buracos. Vai ter que lixar, não vai ter que lixar, qual é a cor que você precisa pintar, se você tem os equipamentos necessários ou não. Tudo isso você precisa fazer antes de ir até a loja e comprar os materiais. Você também precisa decidir se você vai fazer isso sozinho, se você vai convidar alguns amigos ou se você vai contratar um profissional para cuidar das suas paredes. Pode até ser que você não faça todas essas perguntas de forma consciente. Pare e vá anotando se a parede está limpa, se ela está suja, se ela tem buraco ou não. Mas provavelmente você já vai saber isso porque as suas paredes estão à mostra na sua casa. Você já sabe mais ou menos o que você precisa e vai até a loja comprar. Agora, se você não desse bola para os problemas da sua parede, como buracos ou então um adesivo que foi colado e não retirado, e colocasse a tinta lá para pintar a parede, você teria um resultado. Mas ele não seria o melhor possível e talvez até ficasse pior do que estava antes. É por isso que você precisa fazer primeiro esse diagnóstico, esse raio-x, para então começar a fazer o trabalho de forma correta. Nas finanças a gente vai fazer a mesma coisa. Muita gente quer começar a investir, porque a gente fala que realmente é preciso investir para o futuro, mas não lembra de olhar como é que está a situação atual. Ou seja, se a sua parede tem buracos e adesivos, não adianta colocar uma tinta lá. Se você tem dívidas e se você não consegue poupar nada do que você ganha, não adianta começar a investir. Você primeiro precisa arrumar os problemas. E para isso, você vai precisar hoje só de um papel e de uma caneta, sentar aí num lugar confortável, colocar uma música que você goste e até convidar um amigo se você quiser. Tem gente que já acha fácil lidar com esses números, mas tem gente que odeia. Então a gente vai fazer aqui como grandes lojas fazem com aqueles produtos que ficam encalhados lá nas prateleiras. Eles empacotam, eles fazem ou uma promoção daqueles produtos ou colocam esse produto de brinde com aqueles que vendem mais. Se você não gosta de olhar para os seus números, para as suas finanças, coloque uma atividade legal junto com ele. Pega uma bebida que você gosta, coloca uma música, chama um amigo para conversar junto e senta para fazer esse raio-x, que ele vai ser fundamental para os seus próximos passos. E a primeira coisa que você vai colocar aqui no seu papel é a sua renda principal. Quanto você ganha todos os meses, seja do seu salário, pode ser um salário fixo mais uma comissão, ou então do seu trabalho de autônomo. Quanto é que você recebe todos os meses? E aqui é importante colocar também qual é o seu salário bruto e qual é o seu salário líquido. Tem gente que já se perde aqui no começo, porque não sabe qual é o bruto e qual é o líquido. Para as finanças e para definir metas futuras, a gente vai precisar do seu salário
líquido. Mas saber o seu salário bruto é imprescindível também, porque assim você vai saber o tanto de descontos que você está tendo no seu salário, seja de impostos, INSS, alguma contribuição sindical e até algum débito de dívida que você tenha consignada, que debita todos os meses do seu salário. É importante você saber o seu salário bruto, principalmente se você está planejando uma transição de carreira, se você quer passar de um emprego para o outro ou então se você quer trabalhar por conta própria. Saber o seu salário bruto e tudo que é descontado dele é importante para você poder fazer comparações melhores. Se você quiser trabalhar por conta própria, por exemplo, provavelmente você vai ter que pagar impostos, plano de saúde, INSS, tudo isso que já estava embutido lá no seu salário bruto, já era descontado, sem que você se desse conta disso. Então, é importante saber os dois salários, bruto e líquido. Anota aí no seu papel. E a segunda coisa que você vai anotar são rendas extras. Além desse trabalho principal que você faz, você ganha dinheiro com alguma outra coisa? Pode ser um aluguel, algum trabalho no fim de semana que você tenha, uma mesada que os seus pais ainda insistem em te dar, ou então direitos autorais de algum produto que você tem, qualquer coisa que traga mais dinheiro para você. Você pode escrever toda a renda extra que você tem, mas a gente vai considerar no exercício de hoje, no raio-x financeiro, só aquela renda que você tem recorrentemente, todos os meses. Se tem alguma renda ali que você sabe que vai receber todos os meses, você pode somar essa renda com a sua renda principal para saber qual que é o seu fluxo, quanto de entradas você tem por mês. Se você ganhava R$2.000 lá de salário líquido e tem mais R$300 de renda extra por mês, as suas entradas vão ser de R$2.300. Vai anotando esses dados aí que a gente vai precisar deles lá no final. O terceiro ponto não são as suas despesas. Eu sei que o caminho mais óbvio é a gente saber as nossas receitas e depois disso saber as nossas despesas. Mas eu vou usar um caminho um pouco diferente nesse vídeo aqui. A gente até vai falar de despesas mais lá no final. Então, vamos para o próximo item da nossa lista, que são os bens. O que é que você já conseguiu adquirir ao longo da sua vida? Eu falei lá no começo desse vídeo sobre o imposto de renda. E lá no imposto de renda existe um lugar onde você vai declarar os seus bens e direitos, tudo aquilo que você possui. Aqui você também vai me falar quais são os seus bens. O que é que você tem de bens que são duráveis, que eles não vão se acabar com o tempo, pelo menos não tão cedo. Você pode colocar aqui uma casa, um carro, uma moto, um barco, um helicóptero, uma ilha, tudo aquilo que você tiver. Tá, eu fui longe demais, né? Vamos voltar um pouquinho para a realidade. Vou deixar você colocar nessa lista também computador, celular e bicicleta ou algo que tenha valor parecido com isso. Tenta colocar aqui nessa lista coisas que tenham um maior valor agregado. O que você vai fazer? Listar todos os seus bens. Do lado deles, você vai colocar o valor de compra. Se você não lembrar quanto você pagou por esse bem, você pode colocar um valor aproximado. E aí você vai informar também se esse bem está quitado, ou seja, comprou à vista ou então já pagou todas as parcelas, ou se esse bem ainda está financiado, se existe uma dívida atrelada a ele. E outra coisa que você também vai escrever ao lado de todos os seus bens é o valor de venda. Se hoje você fosse vender esse bem, quanto você ia conseguir de dinheiro por ele? Se você fosse vender o seu computador, você acha que te pagariam mais ou menos do que o valor que você comprou? Coloca aqui mesmo que seja um valor aproximado, mas seja coerente. Não vale dizer que você gastou R$2.000 no computador e vai vender ele por 10 mil, porque isso não tem o menor sentido. Se você gastou R$2.000 num computador há 3 anos atrás,
é muito provável que esse computador não vai se valorizar, ele perdeu o valor, então você vai colocar um valor menor aqui. Depois que você detalhar, você vai somar o valor de todos os seus bens, considerando o valor de venda dele hoje. Próximo item são os investimentos, e aqui eu quero ver você cansar a sua mão de tanto escrever, hein? Você vai colocar aqui tudo o que você tem investido em valores monetários, não aquilo que você investiu em bens físicos. Vale desde a poupança, CDBs, LCIs, até ações, investimentos em criptomoedas ou investimento no exterior. Tudo que você tiver investido, você vai anotar aqui. Do lado, você vai colocar o valor investido. E o próximo passo é saber se esse investimento é líquido ou não. E o que é que isso significa? Um investimento líquido é aquele que, se você for lá no banco, na sua corretora, em qualquer lugar onde você tem esse dinheiro e falar que você quer sacar, você vai conseguir fazer isso no mesmo dia ou no máximo ali no dia seguinte. Então, investimentos líquidos você pode retirar a qualquer momento. Investimentos que não são líquidos são aqueles que têm um prazo específico. Se você só vai poder sacar o seu LCA em 2025, quer dizer que ele não é líquido. Então coloca aqui se ele é líquido ou não. Para que essa informação da liquidez serve? Ela serve para te mostrar quais são aqueles investimentos que você teria disponível na hora se algo de ruim acontecesse ou algo muito bom acontecesse. Se você tem uma oportunidade de usar esse dinheiro ou se precisa dele para alguma emergência, você vai poder sacar sem problemas. O próximo item do nosso raio-x financeiro são as dívidas. Eu sei que às vezes é melhor simplesmente fechar os olhos e não dar muita bola para as dívidas, mas é importante saber o quanto você deve, justamente para que você possa fazer um plano para quitar essas dívidas e começar a melhorar a sua vida financeira. Então você vai colocar nesse item todas as suas dívidas. Lembra de colocar aqui cartão de crédito, que é uma dívida porque você já comprou alguma coisa e ainda não pagou, e o cheque especial, que é aquele valor que está lá na sua conta corrente, comendo um pouco do seu dinheiro todos os meses. Além disso, você vai colocar os seus financiamentos, ou seja, o dinheiro que você usou para comprar algum bem, e também aquele crédito pessoal, que são os empréstimos do banco, o crédito consignado, a antecipação do seu imposto de renda, todo aquele dinheiro que você pegou sem ter um bem específico vinculado a ele. Depois que você listar tudo que você tem de empréstimos, você vai colocar ao lado o valor da parcela e quantas parcelas ainda faltam para quitar aquela dívida. Depois você multiplica esse valor para saber o valor total da sua dívida, e aqui às vezes as pessoas se assustam, e vai somar todas as suas dívidas e vai colocar o total lá no final. E a última coisa que você precisa fazer para o seu raio-x financeiro ficar completo ainda não são as despesas. É informar há quantos anos você trabalha. Pode parecer uma pergunta meio sem sentido, mas você vai colocar aqui há quantos anos você trabalha. Faz um ano só que você começou a trabalhar? Você já trabalha há 10 anos? Você já trabalha há 30 anos? E você pode ir ainda mais fundo. Você ainda trabalha no mesmo local de onde você começou a trabalhar? Você faz isso porque você quer ou porque você achou que não tinha outra escolha? Você trabalha com aquilo que você pensou que trabalharia ou você escolheu alguma outra oportunidade só porque era o que tinha no momento? Vai se fazendo algumas perguntas com relação à sua carreira para saber se você já evoluiu desde o momento em que você começou a trabalhar ou se você ainda está estagnado no mesmo lugar. Não tem problema nenhum se você continua trabalhando no mesmo emprego há muito tempo e se você gosta desse emprego. O problema é se você está há muitos anos no mesmo lugar e você não gosta do que você faz. Aí você deveria se dar um pouco mais de atenção e talvez pensar o que é que você gostaria de fazer além do que você faz hoje. Se você preencheu todos os passos aqui, você tem informações preciosas. Mas elas não vão te dar respostas prontas e esse vídeo também não é para isso. O vídeo é para te instigar a fazer
perguntas, muito mais do que ter respostas prontas. Você pode começar olhando para suas dívidas, que é a pior parte, que ninguém gosta. E aí você vai comparar as suas dívidas com os outros itens do raio-x. Você tem investimentos que cobririam as suas dívidas? Ou então o valor de venda dos bens que você adquiriu seria suficiente para pagar essas dívidas? Você não tem bens e não tem investimentos e tem só dívidas? Isso acende um alerta ainda maior, porque você está consumindo coisas que não são duráveis com um dinheiro que você ainda nem ganhou. Você não tem dívidas, mas também não tem investimentos e não tem bens? O que é que você anda fazendo com o salário que você recebe? Sempre que a gente fala de anotar as suas despesas para depois conseguir fazer um orçamento financeiro, muita gente torce o nariz e acha que não precisa anotar nada porque tá tudo certo. Quando você vê a situação das suas dívidas e que você não tem nada em troca delas, isso pode gerar uma motivação para você sim começar a anotar as suas despesas e pensar ali em fazer algum tipo de troca. Agora, se você não tem dívidas e também não tem bens e nem investimentos, a sua situação está um pouco mais confortável, mas não muito, porque você ainda não está pensando no seu futuro. Quer dizer que todo o dinheiro que você recebe, você gasta e nem sabe para onde vai. Nesse caso, também é importante olhar as suas despesas para saber onde é que existem furos, o que é que você pode cortar ou então substituir. Agora, se os seus bens e investimentos estão bombando e você não tem nada de dívidas, talvez você nem precise se preocupar com as suas despesas, só se você quiser fazer algum ajuste fino. E a minha última dica é: divida isso em vários dias se você começou a fazer e achou muita informação para um dia só. Não desista logo de primeira. Pode ser que num dia você coloque lá só a sua renda principal, no outro dia você pensa nas rendas extras, no dia seguinte você pensa nos bens. Vai dividindo isso em vários dias diferentes, nem que seja só 10 minutos por dia. Mas faz até o final, que isso é muito importante para você começar a dar os outros passos necessários para colocar tudo em dia e começar a investir. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo e compartilha com os amigos, chama eles para fazer junto com vocês esse raio-x financeiro e também lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente se encontra aqui na próxima semana. Um abraço e até logo. Tchau!